O que eu preciso fazer para ser salvo? Será que eu preciso fazer alguma coisa ou sou salvo assim por natureza? Ou melhor, salvo do quê? De quem? Essas e outras perguntas a gente vai responder nesse vídeo, beleza? Fica aí. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Daniel Oliveira, da comunidade Graça e Vida, espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui mais uma semana, colocando mais um vídeo aí para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o que é necessário para ser salvo. E aí, estava pensando aqui, poxa, o que é necessário para ser salvo? Mas talvez uma primeira pergunta seria, salvo do quê? Salvo de quem, né? E, bom, vamos tentar responder essa pergunta, tá? Esse com certeza é o ponto inicial do nosso vídeo, do nosso tema, beleza? Bom, se você nunca ouviu nada a respeito desse assunto, então provavelmente você deve achar que eu tô ficando louco, né? Tipo assim, salvo do quê? Eu tô bem de boa aqui. De repente talvez até você queira sair desse vídeo agora e pensando assim, cara, esse cara pirou. Mas calma, fica aí um pouquinho e eu vou te mostrar um inimigo que talvez você não conheça. E é super importante você conhecer. Por quê? Porque um perigo que a gente não conhece, ele pode realmente ser perigoso pra gente. Imagina, né? Se você está andando em algo que traz realmente um risco grande para você, mas você não consegue perceber que ele está ali. Isso pode ser bem perigoso. Ok? Uma vez eu li uma frase bem interessante para a gente começar aqui o nosso raciocínio. Ela dizia assim, ó: a verdade dói, mas liberta. E é verdade. E hoje, talvez você seja liberto. Talvez você encontre uma verdade que você nem sabia que existia. Beleza? Você que é pai, talvez vai entender melhor o que eu vou falar agora, tá? Imagina assim, toda criança, todo pai sabe que tem que ter cuidado com a criança para ela não colocar o dedo na tomada. Por quê? Porque dá choque, né? E todo pai sabe também que a criança não sabe disso. Ela vai colocar o dedinho lá na tomada sem saber que aquilo vai doer, que vai machucar, que vai ter eletricidade ali. Ela não entende esses conceitos, né? Mas eu pergunto para você, é perigoso tomar um choque? Claro que sim. Aliás, dependendo da intensidade do choque, é possível até que a pessoa morra tomando um choque. Então é super perigoso. Agora, eu imagino assim, eu vou colocar uma situação hipotética, tá? Se você estivesse numa situação de perigo, super perigosa mesmo. Imagine assim, você está num corredor em que você precisa passar por ali e de um lado fios desencapados em alta voltagem, faz até aquele barulho de eletricidade, sabe? De um lado e do outro e você tem que passar aquele meio e os fios estão balançando e estão estalando. Você teria medo de passar por aquele caminho? Você ficaria receoso assim, tipo, mano, peraí, vai acontecer alguma coisa se eu passar ali. Provavelmente, não é? Agora eu pergunto, se fosse uma criança, se fosse o seu filho, será que ele teria essa preocupação? Uma criança lá de 2, 3 anos? Provavelmente não, né? Ela veria tudo isso acontecendo, mas ela não teria noção, ela não teria a ideia do perigo que ela está correndo, né? Para atravessar ali. Então, agora uma pergunta que eu queria fazer para você é a seguinte: se essa criança, seu filho, fosse passar aí por aquele lugar e não reconhecesse o perigo do que está acontecendo, você, podendo ajudar ela, né? Estando ao seu alcance ajudar, você ajudaria? É claro, não é? Eu, falando de mim mesmo, eu acredito que vocês que são pais aí, ou até você que não é pai, mas visse uma criança numa situação dessa, eu tenho certeza que provavelmente a sua reação seria pular na frente da criança ali e muitas vezes até tomar o choque para ela não ser eletrocutada, né? Eletrocutada? Será que é assim que fala? Enfim, para ela não tomar o choque, né? Para ela sobreviver àquela situação perigosa, não é? Eu tenho certeza que você faria isso. Então, eu contei toda essa história para te mostrar o tipo de perigo que você está correndo se você não conhece disso que eu estou falando, tá? É um perigo invisível, ele está à sua volta, ele é indolor, não tem cheiro, não tem gosto, você não consegue tocar nele, ele não é um perigo visível assim muito claramente, sabe? Mas ele está aí junto com você. Isso mesmo, olha aí para um lado e para o outro, é possível que você consiga sentir esse perigo aí de alguma forma. E ele tá aí onde você tá, te abraçando, te empurrando, e o pior é que ele tá te empurrando para um lugar de onde não tem saída. Isso é o mais complicado. E agora eu vou te contar o nome desse perigo e o que ele faz e o que ele é. Porque talvez você esteja perguntando, tá, mas que perigo é esse, né? O nome desse perigo é pecado. Isso mesmo,
Pecado. Olha, para resumir, o que é o pecado, né? Para te explicar direitinho. O pecado é tudo aquilo de ruim que a gente faz. Mas não é só isso. Ele também é tudo aquilo de bom que a gente não faz. Mas não é só isso. O pecado é tudo aquilo que a gente pensa de mal contra alguém. Tá? E para fechar, não sendo apenas isso também, o pecado é algo que nasce com a gente na nossa carne aqui, ó. Cada ser humano que nasce já nasce carregado de pecado, tá? É uma parte da essência do ser humano. Você já ouviu falar daquela história de Adão e Eva? Então, Adão e Eva comeram daquele fruto que Deus falou para não comer, não é? E por causa disso, então, eles, né, e eu e você agora nascemos já com esse pecado no nosso corpo, mesmo que a gente não tenha feito mal nenhum. Você sabia disso? Não precisa você fazer algo de mal para ter pecado, você já nasce por causa do que Adão e Eva fizeram lá atrás, tá? E o que o pecado faz? Qual é a consequência do pecado? Muito simples. O pecado te afasta de Deus. É simples assim, simples assim. Agora, por ser simples, talvez a gente menospreze o seu resultado, a sua consequência, né? Mas, de repente, você até pensando agora assim, tipo, tá, já sabia, ok. Mas você já calculou, já parou para pensar no risco que é estar afastado de Deus? Ainda não? Então eu vou tentar te explicar aqui, tá? Provavelmente você já deve ter ouvido falar em céu, certo? Céu, inferno, anjos, demônios. Provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre isso, não é? O céu, o que é o céu, né? A gente imagina que é aquele lugar bonito, florido, com animais, né? E aí você vai lá e cuida do leãozinho, né? Bonitinho, ele não te morde, ninguém fica doente, olha que beleza, né? O céu, todas as pessoas vivendo em harmonia, todo mundo em paz, bem relax mesmo, né? Já o inferno, a gente entende, a gente imagina que é aquele lugar feito de magma, que fica tipo interior de um vulcão, assim, que tem fogo pra tudo que é lado, e que as pessoas ficam lá sendo atormentadas por causa de um cara de chifre que fica lá com tridente, né? Chamado diabo e tal. Olha, apesar de não ser bem assim, essas visões elas são bem distorcidas, né? A respeito do que a gente conhece sobre esses lugares, mas apesar disso, esses lugares são reais. Eles existem mesmo. E não é história de vó, não, é verdade. Eles existem de fato. E o mais interessante desses lugares é que você decide, e é uma decisão sua, sabia? Você escolhe para onde você vai enquanto você está vivo. Depois que você morre, não tem mais saída, não tem mais jeito de você escolher o lugar para onde você vai. Mas, enquanto você está vivo, você consegue decidir esse destino. Aí nesse ponto, de repente, mesmo que pareça meio chato ou parado, céu que não tem muita aventura, nada assim, mas eu acredito que você vai concordar comigo que é melhor você decidir, escolher ir para o céu do que ir para o inferno, né? Para ter dor e sofrimento e tudo mais, não é verdade? Agora imagina comigo aqui, por um minuto, só... Eu sei que tá difícil de repente de você acreditar nisso tudo que eu tô falando, mas pensa comigo aqui só um pouquinho, só um minutinho. Se eu te disser que para você ir pro inferno, inferno, viu? Você não precisa fazer nada, absolutamente nada mesmo. É só você continuar vivendo a sua vida, sendo bom ou mal, ajudando as pessoas ou não, do jeito que você quiser. Você não precisa fazer nada. Simplesmente continue vivendo a sua vida e você vai para o inferno. Olha que coisa interessante. Não precisa fazer nada mesmo, tá? Agora, talvez você tá pensando assim, ué, mas espera aí, eu nem faço nada de muito errado, eu sou um cara, uma moça tranquila, etc, né? Só que é o seguinte, as pessoas confundem, porque elas pensam que para ir para um lugar ruim, você precisa fazer coisas ruins. E para ir para um lugar bom, você precisa fazer coisas boas. Mas não adianta ser bonzinho, ser legal, ser o melhor cara do mundo, sei lá, a melhor menina do mundo, não adianta isso. É só você viver e esperar a hora de que você vai pro inferno. Não tem jeito. Por mais legal que você seja, ok? Mas, calma. Se eu disser pra você que pra ir pro céu e viver uma vida bem de boas, bem legal lá, sem nada de dor, e nem sofrimento, e nem tristeza, e nem problemas, e nem nada de ruim, você só precisa fazer uma coisa. Uma só. Isso, uma só. E é uma coisa tão simples que você pode fazer aí onde você tá, não precisa nem levantar da cadeira, nada, não precisa nem sair daí, não precisa falar com outra pessoa, não precisa conhecer outras pessoas, mudar de endereço, nada assim. Você não precisa comprar nada, é simplesmente
você fazer uma coisinha bem simples que você pode fazer aí onde você está. Você já tem tudo para fazer isso. Tudo. No lugar onde você está. Eu tenho certeza disso. Lembra que eu te falei que se um pai visse um filho naquela situação de choque, naquele risco, naquele perigo, ele faria o quê? Pularia na frente e não deixaria seu filho sofrer o dano? Lembra daquilo? Provavelmente ele ia se jogar e ia tomar o choque pelo filho. Não é verdade? E se eu te falar que Deus fez isso por nós, lá atrás, literalmente há 2000 anos, você vai ficar muito chocado? Mas é verdade, sabia? Inclusive isso aqui tem provas históricas, tá? Que aconteceu. A Bíblia é cheia de riquezas, é cheia de informações e são informações históricas, tá? O seu professor de história usa livros que foram escritos lá há muitos anos atrás para poder saber o que aconteceu lá atrás e ter fatos históricos, né? Por exemplo, o descobrimento do Brasil, como ele ficou registrado de alguma forma para que a gente soubesse que foi em 1500, não é? Muito bem, a morte de Jesus na cruz também ficou registrado na história por um monte de gente, inclusive pessoas que nem gostavam de Jesus. Elas escreveram para dizer que foi um alívio que ele morreu na cruz. Você sabia disso? Mas está muito bem registrado lá, tá? Bom, como que foi feito então para que ele livrasse todo mundo, né? Jesus é Deus, né? Deus, o Todo-Poderoso, o Deus do céu, não é aquele velhinho de barba como a gente pensa, tá? Ele é todo-poderoso, ele é onisciente, onipotente, onipresente. Esse Deus, aquele grandão, ele se transformou numa pessoa e viveu a vida toda para poder fazer isso pela gente, pensando nesse propósito de nos livrar do pecado que nos afasta de Deus. E o nome dessa pessoa que ele veio era Jesus. Depois, quando chegou a hora, e tudo tinha uma hora determinada, quando chegou a hora, ele se entregou por nós para que nós fôssemos salvos, para que aquele pecado fosse retirado da gente. Então, isso que eu estou tentando explicar. O perigo que nos afasta de Deus é o pecado. Jesus morreu na cruz para tirar os nossos pecados, tá? Aí, de repente, você está bugando, tipo, nossa, como assim, cara? Mas calma, veja comigo aqui. Antigamente, o que Deus pedia para as pessoas, para que ele tirasse os pecados delas e elas pudessem ser justificadas por isso e daí pudessem ser salvas, sempre foi, desde o começo, através do sacrifício e através do sangue de animais. Então, uma vez por ano, 2 vezes por ano, os judeus iam lá, levavam animaizinhos no templo. Esse animalzinho que tinha que ser perfeito, tinha que ser o primeiro animalzinho, o primogênito dos animais, tinha uma série de regras, né? Esse animalzinho, ele era imolado e ele era entregue, o sangue do animalzinho, como sacrifício vivo, né? Para retirar os pecados daquelas pessoas. O problema é que ele tirava 1, 2 pecados da pessoa que ela tinha cometido até ali. A pessoa virava as costas e já estava pecando de volta. Então, era uma forma de tirar os pecados das pessoas, mas não era uma forma definitiva. Sempre foi uma forma transitória, ok? Muito bem, Jesus ele veio com o propósito de ser sacrificado assim como aquele animalzinho, tá? Só que com uma grande diferença. O sacrifício dele limpa todos os pecados. Todos os pecados. O que você já fez, o que você faz hoje e o que você ainda vai fazer. Todos os pecados. O sacrifício de Jesus tirou na cruz. Então, assim, é maravilhoso porque a gente, enquanto pecadores, enquanto não conhecíamos isso, nós estávamos afastados de Deus. Não tínhamos comunhão com Deus. Mas no momento em que a gente entende que Jesus fez isso por nós, ele se fez como cordeiro. Já ouviu, às vezes, aquela tia sua lá, ou alguém que você conhece falando assim, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pois é isso que significa. Por que falam isso, né? Porque ele se fez como um cordeiro, como o animalzinho que sacrificavam antes, mas ele é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, uma vez só ele fez isso e já serviu para retirar todos os pecados de todo mundo. Não é bacana? Não é maravilhoso? Cara, Deus fez isso porque ele nos ama. Simplesmente porque ele não queria mais ver o seu povo perecendo, morrendo em pecado. Entende? Aí lembra que eu falei que só tinha uma coisa que você precisava fazer, antes de explicar tudo isso, só tinha uma coisa que você precisava fazer
para ser salvo, para não ir para o inferno, para o lugar ruim, né? E era uma coisa bem simples que você poderia fazer aí na sua casa mesmo e você não precisaria de ninguém. Agora lembra que eu falei para você que tinha uma coisa só que você precisava fazer para ser salvo, em vez de ir para o lugar ruim e para o lugar bom, que é o céu? E era uma coisa tão simples e tão pequenininha que você não precisaria de ninguém, nem sair da sua casa e nem dinheiro e nem nada assim. Aliás, você não precisaria nem levantar aí da cadeira onde você está sentado me assistindo, mas você poderia fazer isso daí diretamente aí onde você está, nesse momento, agora mesmo, de tão simples que era. Então, agora eu vou contar o que é que você precisa fazer. E é muito simples. Se você disser que Jesus morreu para tirar os seus pecados, você é salvo. É só isso. Não é simples. Aí onde você está mesmo, sentadinho aí, não precisa nem levantar daí. Então vamos fazer o seguinte. Já que, de repente, às vezes você está ouvindo isso pela primeira vez e talvez seja difícil de procurar a orientação de alguém ou a ajuda de alguém para fazer junto com você, eu vou te ajudar nisso, ok? A gente vai orar junto agora e aí você vai dizer isso pela primeira vez. E eu espero que seja a única vez, né? Porque uma vez que você faz isso, não precisa mais voltar atrás. Você não precisa ficar fazendo, pedindo perdão toda vez e tal. A partir do momento que você fizer isso, Jesus vem e mora no seu coração. E a partir desse momento, você passa a ser justificado, porque daí você fala assim, poxa, entendi, então o sangue dele tira pecados. Eu creio que ele morreu por mim também, então o sangue dele tira os meus pecados. E a partir de agora, então você não é mais inimigo de Deus por causa do pecado, porque o pecado afasta as pessoas de Deus, né? Mas agora você é amigo de Deus. Olha que bacana isso, que legal. Então vamos lá, diga assim comigo, tá? Jesus, obrigado por ter morrido na cruz para me salvar. E agora eu entendo que você é o salvador da minha vida e que por causa do que você fez, eu posso ir para o céu. Obrigado. Amém. Não foi simples? Então, apenas isso, pronto. Se você conseguiu repetir essas palavras comigo de coração, seu nome está sendo escrito agora no livro da vida e ninguém mais apaga. Uma vez que ele foi escrito lá, já era, tá escrito para sempre. Olha que massa. E você tem a sua passagem de entrada para o céu gratuita. Amém? Gratuita e eterna. Não acaba mais. Essa entrada sua foi garantida de agora em diante. E ó, vou falar uma coisa para você. Se você fez isso realmente, falou comigo de coração, o céu agora tá em festa por causa do seu nome que está sendo escrito lá naquele livro. Eles estão ansiosos para receber você lá agora. Pensa comigo, que coisa maravilhosa. E não foi simples? Simples demais. Olha, eu preciso falar para vocês que tudo isso que eu falei tem respaldo bíblico, tá bom? Tá tudo escrito lá. Se você quiser, eu te ajudo a achar, tá bom? E você tem aí na sua casa também. Normalmente a pessoa tem Bíblia em casa, né? Se você quiser procurar lá na sua Bíblia, leia o livro de João. O livro de João é um livro evangelístico e é muito bacana, porque ele conta a história desde o começo até o final do que aconteceu com Jesus. E ele fala várias coisas ali do que é necessário, né, para a pessoa se salvar. Mas basicamente essa oração que você fez comigo agora garantiu o seu lugar no céu, beleza? Tem muitas outras provas lá e tudo mais, mas a gente fala disso em outro vídeo, beleza? Então talvez agora você tenha uma pergunta. Ok, entendi tudo, eu fiz essa oração com você, eu aceitei a Jesus, entendi, né, o que Jesus fez por mim na cruz, no meu coração, e agora, o que eu faço? Bom, agora você lê a Bíblia, tá? Leia o livro de João, como eu falei, tenta estudar, assista os nossos vídeos aqui, nós temos vários conteúdos, se você quiser se aprofundar e entender melhor a respeito do que está na Bíblia, tá? E assim, quando passar a quarentena, procure uma igreja evangélica perto da sua casa, tá? Ah, Daniel, e as outras igrejas, não serve? Não é isso, mas é que a igreja evangélica normalmente ela é pautada na Bíblia, as mensagens, tá? Então você vai conhecer daquilo que está escrito, é bem mais garantido, beleza? Olha, o que mais que eu tenho para falar para você? Parabéns! Parabéns por ter tomado essa decisão. O céu se agrada muito com a decisão que você tomou agora. E eu tenho certeza que Deus deve estar olhando para você feliz da vida lá e pensando assim, cara, esse cara ainda vai frutificar muito na minha obra, eu tenho muitos planos para ele. Posso falar uma coisa? Aquele medo que você tinha de noite, na hora de dormir, de repente aquela aflição, aquela depressão, sabe? Aqueles sentimentos de angústia que a gente tem na nossa vida diária mesmo, por diversos problemas que a gente passa. Você para de sentir isso a partir de agora, sabe por quê? Porque a partir de agora, dentro de você, mora Deus. Sabia disso?
Deus, ele fez um acordo e um arranjo de uma forma tão legal que no momento em que você diz essas palavras que eu falei, o Espírito Santo, já ouviu falar do Espírito Santo? Não é o estado lá não. O Espírito Santo, que é Deus também, ele passa a morar dentro de você. E a partir de agora ele começa a te consolar, ele começa a te ensinar as coisas. Então, provavelmente nos próximos dias você já vai perceber algumas mudanças de comportamento suas que você fala, nossa, cara, mas puxa, isso aqui pra mim era tão difícil de fazer e agora tá tão fácil. Ou então assim, caramba, me surpreendi, né, com o que eu falei com aquela pessoa. Eu normalmente ia estourar, ia fazer alguma coisa assim, mas não se preocupe, tá bom? Isso já é a ação do Espírito Santo na sua vida. E eu creio que isso vai acontecer com você, e se acontecer, volta aqui depois e coloca nos comentários desse vídeo, beleza? Quero saber tudo o que está acontecendo com você. Aliás, falando sobre comentários desse vídeo, se você tiver alguma dúvida sobre isso que eu falei, ou quiser conversar um pouquinho melhor, quiser de repente esclarecer algo, fala comigo, tá? Coloca aqui no comentário que a gente conversa, eu entro em contato com você e eu te explico tudo bem direitinho isso daqui, tá? Não é mistério nenhum, tá bom? Não vou me ensinar um troço de outro mundo. Na verdade, tudo que é o essencial, eu já falei. Mas se você é um curioso como eu, quiser saber mais, entre em contato com a gente, beleza? Muito bem, galera. Obrigado por ter assistido esse vídeo. Se ele fez a diferença para você ou se é um vídeo que você gostou de assistir e quer compartilhar, compartilha aí com seus amigos, copia o link dele aqui e manda no WhatsApp lá para sua família, para aquele grupo de amigos, ou de repente para aquele curioso, teu amigo que não conhecia essas verdades. Compartilha lá com ele, beleza? Isso pode fazer diferença na vida de muitas pessoas, ok? Gente, eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!